Olá, sejam bem-vindos a mais um Dom Debate, uma realização da Escola Superior Dom Helder Câmara e a ENGE Escola de Engenharia, que busca conectar as pesquisas acadêmicas ao nosso cotidiano. O Anel Rodoviário de Belo Horizonte, um projeto concebido na década de 1950 e executado em 1960, possui 27 quilômetros de extensão, foi feito com o objetivo de desafogar o trânsito de carga pesada ainda no centro de Belo Horizonte. Diante do seu saturamento, e notadamente os terríveis acidentes, o governo de Minas Gerais, turbinado com um acordo bilionário com a Vale, fez um cronograma de implantação do Rodoanel Metropolitano, cujo traçado original atingirá cerca de 10 cidades da região metropolitana, entre Santa Luzia, Vespasiano, Betim e Brumadinho. Para discutir os impactos socioeconômicos e ambientais dessa empreitada, convidamos hoje o biólogo Francisco Mourão de Vasconcelos para discutir um pouco sobre essa temática e desde já agradeço, por ter atendido ao nosso convite. Francisco Mourão. Boa tarde, eu que agradeço aí a oportunidade, o convite, e espero contribuir para a gente avançar um pouco mais nesse debate. Muito obrigado. A primeira pergunta é aquela ideia sempre de como as coisas se dão, como está o estatuto da discussão hoje. Por exemplo, nós temos uma concepção original do projeto e as diversas propostas. A minha pergunta é, como compatibilizar o desenvolvimento econômico, ou seja, uma economia viável, socialmente justa e ambientalmente sustentável, essa tensão diante do mundo em pandemia, uma economia ainda rastejando. Como é que fica essas tensões que estão aparecendo dentro desse projeto, Chico? Bem, Abraão, eu acho que essa discussão deve nos remeter necessariamente ao processo de escolha do modelo de transporte que o Brasil adotou já no início da primeira metade do século passado. A gente foi colocando o modal rodoviário como prioridade, e esquecendo bastante as outras possibilidades, principalmente o transporte ferroviário e o transporte fluvial. Isso nos tornou extremamente dependente do transporte de carga por caminhões. Não é a melhor opção, é claro, eu acho que é uma opção cara, que até nesse momento exige um grande consumo de combustível fóssil, e então, portanto, um impacto social e também ambiental. Bem, uma vez a gente convivendo com esse quadro aí de extrema dependência do transporte rodoviário, eu penso que é necessário a gente buscar as soluções mais emergenciais de adequação da nossa malha rodoviária, sem perder de vista a reforma do nosso sistema, a reformulação do nosso sistema na sua concepção, nosso sistema de transporte, buscando esses outros modais, O Rodoanel ele está sendo pensado como uma forma de aliviar o transporte de cargas na malha urbana de Belo Horizonte, que acabou ficando conurbada nos vários municípios. Isso tem levado a problemas extremamente graves, não só de congestionamento, mas também de acidentes e tal. Então, sem desconsiderar toda essa análise estratégica das escolhas feitas no passado, eu acho que nós temos que buscar alguma solução mais emergencial, e nisso a proposta do Rodoanel, ela se encaixa. O grande problema, no meu entendimento,
é que o traçado apresentado inicialmente pelo governo, ele tem um impacto ambiental muito grande sobre áreas naturais importantes da região metropolitana e principalmente sobre mananciais de água fundamentais no abastecimento das cidades, né, de todos os municípios que integram a região metropolitana e o seu colar envolvente, né. Estavam previstas inicialmente a transposição de uma extremidade do Parque da Serra do Rola Moça e também do Monumento Natural da Serra da Calçada. São duas áreas importantes como mananciais e também importantes do ponto de vista de biodiversidade e do patrimônio histórico-cultural. A Serra da Calçada tem inúmeros sítios arqueológicos pré-históricos e históricos, né, os históricos relacionados à mineração do ouro no século XVIII, e também a sítios com pinturas rupestres e tal, que seriam afetados, né? No que se refere aos mananciais de água, nós temos um problema sério também relacionado à Vargem das Flores, que é um importante manancial situado nos municípios de Betim e de Contagem, também seria afetado, o manancial seria cortado ao meio. Preocupado com essa situação, a ANDA procurou a CEINFRA, a Secretaria de Infraestrutura do Governo do Estado, e fez uma proposta alternativa que eu acho que a gente pode conversar mais na frente um pouco. É isso que a gente tá querendo entender, né? Olha só, o anel rodoviário, concebido na década de 50 do século passado, como você acabou de dizer aí, em cima do império de um modal, que é rodoviário, que praticamente hoje 80% da carga pesada no Brasil, né? E a gente tem deputados federais, senadores, né, que bancam isso. Então, não é à toa que essa discussão sobre mudanças climáticas aqui no Brasil ficou um negócio, né? Qualquer outro país, você já tem a discussão do carro elétrico, ela já é realidade, a questão mesmo da descarbonização. Aqui aí a pergunta é exatamente essa, né? A gente pode conceber um rodoanel no ano de 2021, né? No mesmo molde, né, do anel rodoviário na década de 50 do ano passado, quando a gente está falando na quarta revolução industrial como conectividade, tá certo? A interposição de modais. Eu vou te dar um exemplo de Santa Luzia. Santa Luzia, o braço dos quase 3 bilhões e meio, quase 1 bilhão é no braço de Santa Luzia, que vai pegar ali a 381 para juntar ali na MG10. Ali você tem o Rio das Velhas, né, que você poderia trabalhar a questão fluvial, a ferrovia, a antiga, né, Central do Brasil, que hoje, né, tá com outra empresa, enfim, inclusive particular, né. Você tem um aeroporto a 15 minutos, um aeroporto internacional. Então, a minha questão, eu acho que é um pouco que a gente discute aqui na Dom Helder, é o seguinte: você não discute essa integração desses modais. O conceito tá vindo, pelo menos o que a gente tem percebido aqui na academia, é que você está falando de mudanças climáticas, a descarbonização, falando de conectividade, que é a quarta revolução industrial, que é urgente isso, né? Isso não tem perpassado. Então, assim, como que esse projeto que a ANDA faz alternativamente, seja a questão ao traçado, seja a própria concepção, fala um pouco para a gente de como está sendo essa discussão entre a ANDA e o governo de Minas Gerais. No ponto de vista de concepção geral, a gente enfatizou muito na nossa proposta a busca de alternativas para a integração desses modais. Nós temos algumas ferrovias que hoje são mal utilizadas ou são utilizadas apenas para transporte de carga, principalmente de minério de ferro, né? Um exemplo disso é o ramal ferroviário que liga a mina de Águas Claras ao município de Sarzedo, e esse ramal ele tangencia a malha urbana de Belo Horizonte no seu segmento sul, ali tangenciando Barreiro de Cima, depois Ibirité,
e entra dentro da malha urbana de Ibirité, fazendo no Barreiro também, já entra dentro do bairro Barreiro e sai serpenteando ali a malha urbana do município de Belo Horizonte para entrar dentro do município de Ibirité, um traçado que hoje também está comprometido com a expansão da malha urbana, né? A malha urbana envolveu, sabe? Eu acho que nós temos que pensar a integração dos dois modais, até fazendo uma adequação dessa linha férrea e adaptando-a também para o transporte de passageiros. Eu acho que esse talvez seja um momento para a gente pensar a integração desse modal rodoviário com o transporte de passageiros e integrando também a malha do metrô da região metropolitana. Está prevista aí uma linha, né, que sairia ali do Calafate até o Barreiro, isso talvez poderia ser estendido até se o governo optasse por um projeto mais integrativo entre os vários modais, isso poderia ser até estendido até essa linha ferroviária que pudesse ser também usada no transporte de passageiros, marginando também o traçado proposto para o Rodoanel. No que se refere aos mananciais e áreas de conservação, a gente fez uma proposta alternativa no caso do segmento sul desse Rodoanel, deslocá-lo, né, do Rola Moça e do Monumento Natural da Serra da Calçada para a linha de limite entre a unidade de conservação e a malha urbana de Belo Horizonte. Isso, no meu entendimento, no nosso entendimento, teria um papel importante também para desafogar o trânsito na malha urbana mais adensada, ali em toda essa região de influência do atual anel rodoviário, né? Então, seria um uso múltiplo desse rodoanel integrado com uma linha férrea, os dois, né, caminhando paralelamente, por sua vez, integrando-se com a malha do metrô de Belo Horizonte. Pois é. Isso não ficaria aí, vamos ser um pouco aí, até mais... Nós temos um cronograma, inclusive ele atende até requisitos de pressão eleitoral, a gente não pode ser ingênuo quanto a isso. A minha pergunta é, como que o movimento ambientalista, logicamente, a gente tem a concepção do meio ambiente, né, natural, artificial, cultural e do trabalho. Como que o movimento ambientalista, ele está buscando essa transversalidade com outros movimentos, como o movimento atingido por barragens, ou mesmo os quilombolas, Francisco Mourão? Bem, Abraão, você está me ouvindo direitinho? Estou te ouvindo. Você Então, ouviu minha pergunta? Oi. Nós temos, então, que buscar, eu acho que o movimento ambientalista, como também os demais movimentos sociais, tem que trabalhar nessa proposta de alternativas, um projeto que seja mais abrangente e que coloque todas essas questões que você agora está levantando, né? Principalmente essas questões relacionadas à integração das várias opções de modais de transporte, né? Então, eu acho que talvez esse seja o momento. O governo abriu alguma possibilidade para discussão, né? Foram chamadas entidades de vários setores da sociedade e quer dizer, houve uma certa oportunidade, é claro que
Oi, oi. Então, estamos com problema na conexão, Francisco Mourão. Oi, oi. Pessoal, ele está respondendo, na verdade, sobre essa transversalidade da relação entre os movimentos sociais, né? O movimento ambientalista com o movimento dos atingidos por barragens e mesmo o movimento quilombolas, né? Vamos ver se a gente refaz a conexão aqui. Francisco Mourão. Oi, Francisco Mourão. Vamos estar um pouco prejudicados aqui com até a produção tentar retornar ele aqui, que é uma discussão ainda que se faz, né? Nós temos aí um cronograma do governo, né? Nós já foram chamadas cerca de 2 audiências públicas e, na verdade, essa equação, a equação entre desenvolvimento economicamente viável, né? Ambientalmente sustentável e socialmente justo. Então, a gente sabe que no âmbito das chamadas licenças para, mesmo sendo o governo, né, a gente vai ter uma licitação aí, pelo menos o cronograma é de o edital ser publicado agora no final do ano, novembro, dezembro, para uma licitação em março. E essa empresa vai buscar, assim, os licenciamentos, né, necessários, seja a licença prévia, a licença de instalação e a licença de operação. Sabendo que é na licença prévia que nós temos toda a concepção do projeto. Então, a licença prévia, ela vai ter todo esse debate, né, chamar todos os envolvidos, de todos os atingidos. Se por um lado você tem sim a necessidade de resolver a situação da mobilidade, do desenvolvimento, né, Minas Gerais já tem mina no nome, então a gente tem a questão das commodities, desenvolvimento da China, toda essa questão aí a gente não pode fechar os olhos, mas por outro lado, né, a gente não pode o quê? Privatizar o lucro e socializar a poluição. Esse é o primado de toda e qualquer discussão nesse sentido. Bom, pessoal, vamos ver se a gente retomou aqui com o Francisco Mourão. Se não for, a gente vai... Francisco Mourão. Desculpa, Abraão, okay. Minha conexão caiu, né? Nós estávamos discutindo um pouco, né, a agenda do cronograma do governo de Minas Gerais, que a gente sabe que tem um edital para sair no final de novembro, dezembro, e uma licitação prevista para março, abril. A gente sabe que, mesmo sendo governo empreendedor, ele tem que passar por licenciamento, seja licença prévia, licença de instalação e a própria licença de operação. E a gente estava discutindo como que o movimento ambientalista está fazendo a transversalidade com os outros movimentos, como os atingidos por barragem e os quilombolas. Você estava aí quase no meio dessa pergunta, dessa resposta. Sim. Bem, anda no processo de discussão desse assunto, a gente se integrou a outros movimentos, criamos um grupo de conversas com várias outras entidades e temos trocado ideias e uma das reclamações mais assim, contundentes é que o prazo para amadurecimento desse projeto, para discussões e incorporação das sugestões, está muito próximo. É o que você falou, eu acho que aí tem um interesse eleitoral, né? Esse governo quer marcar a gestão como a que viabilizou o projeto do Rodoanel, né? É claro que atropela os debates de uma forma mais ampla e dentro de um prazo que seja compatível com a complexidade desse assunto, né? Uhum. Mas esse é um problema que a sociedade civil nem sempre tem controle. É muito difícil a gente, às vezes, se colocar numa contra-correnteza num momento político em que a gente vive, né, um período já eleitoral, né? Então, eu acho que, apesar desse quadro, desse cenário, a gente tem que tentar colocar as nossas dúvidas e fazer as sugestões. Isso que a gente fez junto com outras entidades, né? Até porque é na licença prévia que se dá a concepção do projeto, e aí sim, todos os envolvidos eles são chamados a essa contribuição. E a nossa preocupação, né, não é nem enquanto academia, não é estar de um lado do outro, é falar assim, olha,
que rumo nós vamos seguir para o século XXI, né? Por exemplo, aqui a gente está preocupado assim, olha, as mesmas tecnologias, você tem uma conectividade, você não fala como as alternativas ao projeto, você tem lá, né, a própria licença prévia, ela exige alternativas ao projeto apresentado, né, quando vai ser feito. E a gente, inclusive, enquanto academia, quer participar desse debate. Eu acho que isso que a gente está fazendo aqui hoje, né, é o início desse caminho, né? E eu queria, só para a gente finalizar, que a gente já está aí já nos 20 minutos, esboça para a gente de forma um pouco mais objetiva, quais são as propostas que a ANDA levou como alternativas a esse traçado original, né, sobre do Rodoanel em si. Sim. A preocupação da ANDA, dentro do escopo de atividade dela, tem uma direção mais para o lado ambiental, né? Então, a nossa preocupação foi dirigida a 3 segmentos de toda a área cortada pelo Rodoanel. Primeiro, no segmento sul, naquele trecho que o empreendimento atingiria o Rola Moça e a Serra da Calçada. Segundo, na região de Vargem das Flores. E terceiro, no extremo norte da área cortada pelo empreendimento, que é a área que tangencia um pouco o Karst Lagoa Santa, que é uma área de grande relevância ambiental, histórico-cultural e paleontológica, né? Sem falar nas cavernas também. E interessante que, só cortando, a questão sul exatamente onde foi atingida. A gente tem que lembrar que esse dinheiro é da indenização, da reparação, do rompimento da barragem de Brumadinho. Sim, esse também é um assunto que causa bastante polêmica. Eu acho que para a gente entrar aqui nesse aspecto da discussão, acho que a gente exigiria um pouco mais de tempo. Né? Outro programa. Outro programa, mas no que se refere ao segmento sul, parece que o governo está estudando essa proposta alternativa que a gente fez, né? Deve apresentar uma posição quanto a ela. Está sendo também estudada a possibilidade de tirar o Rodoanel de grande parte do manancial de Vargem das Flores. E no que se refere ao segmento norte do empreendimento, é fundamental que o governo, apesar do Rodoanel não cortar diretamente o Karst, ele vai passar muito próximo e, claro, com consequências naquela importante área. Então, é importante que o governo tenha instrumentos políticos e econômicos para evitar a pressão, principalmente imobiliária, sobre essa área. E nós já estamos assistindo isso. Acho que, nesse aspecto, nos preocupa muito o fato do governo ter revogado 3 decretos protetivos que foram feitos no início dos anos 2000, justamente para proteger essa área do Karst Lagoa Santa, né? Até porque é uma discussão que eu acompanhei quando eu estava no Instituto Estadual de Florestas, né? É quando o vetor norte passou a dar dinâmica urbanística, porque a gente lembra que era muita questão do sul, né? Com a vinda da cidade administrativa, ela coroou esse processo de redirecionamento do desenvolvimento para o vetor norte. Agora, a gente não pode também repetir os mesmos erros que aconteceram no vetor sul. Abraão, eu acho que uma coisa essa discussão deixa claro para a gente, a falta de um planejamento metropolitano que leve em consideração esses aspectos todos, né? Nós temos esse plano diretor metropolitano, que foi trabalhado por algumas instituições, principalmente o CDPLAR, que, no meu entendimento, desconsiderou completamente a questão da biodiversidade e dos mananciais de água. Ele sugere aquelas unidades de descentralidade urbana, que eu acho que é uma estratégia importante, mas coloca
unidades de centralidade urbana sobre áreas extremamente importantes, né, sobre esses aspectos, biodiversidade e mananciais de água. Né? E sensíveis. Ô Chico, Francisco, eu já estou chamando de Chico, né, da intimidade Fique aqui da conversa. Fique à vontade, esse é meu nome de guerra já. Eu gostaria que você fizesse as considerações finais, nós já estamos aqui, né, quase meia hora, e até pelo formato do programa, a gente vai ter, eu quero te convidar de antemão para outras oportunidades, para você trazer, inclusive, estudos técnicos com dados, apresentar aqui para a gente. Eu gostaria que, na oportunidade, você fizesse as considerações finais para a gente encerrar nosso programa. Pois não, em relação a essa, eu queria chamar a atenção para a necessidade da gente avançar nesse debate, aí a iniciativa da Dom Helder é muito importante, né? Eu acho que nós temos que mobilizar, né, cada vez mais segmentos da sociedade para esse assunto, no sentido de buscar soluções que sejam realmente efetivas, soluções de longo prazo. Acho que isso é que nós temos que pensar. Eu acho que nós podemos minimizar alguns problemas agora, mas a região metropolitana continua crescendo, apesar de Belo Horizonte já ter uma população estabilizada, o restante dos municípios que formam a região metropolitana tem vive ainda um processo de crescimento muito rápido, né? Aí eu acho que cabe unir, integrar diversas políticas, não só de transporte, mas também de desenvolvimento urbano, que estimulem o crescimento, não das grandes metrópoles, mas de cidades de médio porte, e que esse processo de inchaço metropolitano possa ser contido. Né? Francisco Mourão Vasconcelos, agradeço demais a sua participação aqui em nome da ANDA, né? Lembrando que a Dom Helder também continua aberta aqui às contribuições, né? A academia ela tem compromisso com essa busca da verdade, que é a cientificidade. Agradeço mais uma vez, né, as pessoas que estão nos assistindo e já convido desde já para o nosso próximo programa. Um grande abraço a todos, até uma próxima.